Eu sou Mari Cleide Reis e hoje aqui no canal vamos falar sobre o ego, esse sentimento que é tão importante para a nossa personalidade, no nosso meio como um todo, em nosso relacionamento com nossos familiares, nossos amigos, o nosso amor, os nossos colegas de trabalho. Mas antes, curta, compartilhe esse canal para que outras pessoas também tenham acesso, dê seu like, acione o sino para enviar o vídeo para vocês. Gratidão! O que seria esse ego? O ego é uma identificação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e emoções que transformam a nossa vida como um todo. O ego, ele faz a gente enxergar quem realmente a gente é, a nossa personalidade como um todo. Se você é uma pessoa tranquila, se você é uma pessoa calma, serena, este ego ele vai estar mais equilibrado. Se você for uma pessoa mais arrogante, inquieta, agressiva, esse ego ele vai estar desequilibrado. Esse ego ele vai estar exagerado, então ele precisa ser equilibrado. Quando é que você sente que este ego pode estar prejudicando a sua saúde, as suas relações, o seu convívio com as pessoas? É quando você percebe que as pessoas começam a chamar a sua atenção ao cuidado, a forma de falar, a forma de se expressar, a maneira como você se comporta com o outro. O ego, ele é importante porque ele também transmite pra gente um ar de força, de resistência, de coragem, dos sentimentos positivos e negativos. Então o ego, ele é de extrema importância para nossa vida. Já dizia Freud, o ego e o id não tem como separar. Você vai viver as fases desse sentimento, as fases desse pensamento. Ora eu sou egoísta, ora eu não sou egoísta. Na verdade, não. Nós temos que cuidar da gente, do nosso meio, do que a gente quer pra gente. Saber se colocar, saber falar, saber se comunicar com o outro, não quer dizer que você é arrogante. Você passa a ser egoísta, arrogante, se você transmitir de uma forma grosseira, se você transmitir esse sentimento, esse pensamento de uma forma vazia, onde você não vai conseguir trabalhar isso dentro de você e não vai poder ajudar o outro. Então você tem que ter o ego equilibrado para que você possa se defender. Porque o ego também, ele é um protetor. Ele não é só um sentimento egoísta, arrogante, que vai lhe levar ao extremo, que você vai perder a cabeça. Muito pelo contrário. Quando você tem o ego equilibrado, controlado, você consegue viver muito bem no meio social, com todas as pessoas, em qualquer relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento de casamento, de namoro, com seus colegas de trabalho, no meio como um todo, com a sociedade. É por isso que nós temos que ter o ego equilibrado. Esse ego, ele interfere em nossas vidas, no nosso trabalho, em nossos relacionamentos, ele interfere diretamente. Porque é como nós nos comportamos ao decorrer de nossas vidas. Se eu tenho calma, se eu sou uma pessoa tranquila, harmônica, quero viver em paz. Quando eu tiver alguma situação de um problema, uma situação que eu tenha que ser um pouco mais firme, um pouco mais duro, eu não vou perder a cabeça. Eu não vou ser arrogante, eu não vou ser egoísta. Eu vou saber ponderar as coisas. Eu vou saber conversar com meu irmão, com meus colegas. Então, qual é o lugar que você percebe que você é uma pessoa muito arrogante? Dentro de casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Quando você é uma pessoa que o ego está desequilibrado, você perde a cabeça, você explode, você briga, você discute, você esberra, enfim. Esse sentimento, ele tem que ser equilibrado. Porque o ego, como eu disse, ele é um protetor. Ele tem que ser controlado e equilibrado. Você não pode sair por aí perdendo a cabeça. É claro que tem momentos que a gente não consegue se segurar. Mas o ego, use sempre o ego ao seu favor. Essa personalidade forte, intensa, desse sentimento que traz dentro da gente, ele nos ajuda a reconhecer. Então você primeiro tem que identificar o porquê você perdeu a cabeça com esse ego desequilibrado. Reconhecer o sentimento que veio e porque ele te angustiou tanto e corrigir esse ego que está desequilibrado. Então você precisa identificar, reconhecer, corrigir e aceitar sim esses sentimentos, porque esse sentimento nós temos. Não tem como correr do ego, tem como equilibrá-lo. Então nos relacionamentos familiares, nosso relacionamento meio como um todo,
A gente não pode perder a cabeça, a gente tem que se manter sereno. Mesmo que a gente tenha situações de muitas brigas, de muitas diversidades. Em nossa família, quando os nossos pais brigam, por exemplo, ali a gente já está formando a nossa personalidade. O ego, ele se forma de 1 até 7 anos. Então é por isso que os pais têm que estar, de olho nos filhos, observando, ter todo o cuidado. E os pais também têm que saber se comportar diante dessas crianças. Como é que eu me comporto? Como é que eu sou? Porque se eu sou uma pessoa arrogante, briguenta, egoísta, só pensa em mim, não olho para nada nem para ninguém, passo por cima de qualquer pessoa para ter o que eu quero, eu vou passar isso para os meus filhos. Então os meus filhos, ele vai ter a personalidade formada de acordo com o que eu faço na minha casa, no meu convívio. Então se eu quero que os meus filhos sejam diferentes, eu tenho que passar para essas crianças um ar diferente. A calma, a paciência, a honestidade, a tranquilidade, o equilíbrio, a harmonia, o saber se comunicar. Meu filho, aconteceu isso. Se eu tenho um problema com a mãe do meu filho, se eu tenho um problema com a minha esposa, eu vou sentar com ela e vou conversar, e vou dialogar, vou tentar resolver isso de alguma forma. Se eu tive um problema, um aborrecimento no trabalho, a cabeça estava quente, respira fundo, puxa o ar por 3 vezes, segura, bebe uma água, depois senta com seu colega de trabalho e tenta conversar, chegar a um diálogo, chegar a um ponto onde ambos se entendam, sem brigas, sem contendas. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Então hoje a gente vê que o ego das pessoas estão à flor da pele. As pessoas se matam e brigam nas ruas, no trânsito, por um exemplo. Às vezes você tá lá dirigindo e aí tem uma pessoa que fecha você. E aí você se desespera. E aí você fica chateado, desequilibrado, você começa a ficar magoado. E você quer reagir, você quer se defender. Só que muitas vezes a defesa não é agressividade. Muitas vezes a defesa é você ter tranquilidade. Deixa ele passar. Se hoje ele não está no dia bom, deixa ele ir. Eu fico aqui na minha paz, ele vai na paz dele. Deseja a ele proteção. Que Deus proteja ele e guarde ele. Porque se eu for na onda dele, se eu for na mesma situação dele, de bater de frente e brigar, eu vou perder a minha razão. Ou seja, o meu ego também vai estar desequilibrado. Em situações assim de risco, nós precisamos, uma situação como essa no trânsito, nós precisamos nos equilibrar, manter a paz, a calma, a paciência. É em casa com nossos irmãos. Às vezes a gente se discute por besteira, por bobagem, mas a gente também tem que ter a humildade e a sabedoria de depois sentar, pedir perdão para nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai. Então, em qualquer situação que aconteça, em qualquer momento da sua vida que você tenha que ser testado pelo ego, porque o ego, ele está sempre nos testando. Nosso mundo é de provas e expiações. O nosso planeta está em uma nova era. E a gente está sendo testado o tempo todo. Olhe para a política. Olhe quem é arrogante e olhe quem não é arrogante. Olha quem está na frente de quem quer governar esse país, o que ele é capaz de fazer. Então essas coisas chamam a nossa atenção. O comportamento dele. O comportamento dessas pessoas. É esse comportamento dessas pessoas que você vai avaliar na hora do seu voto. Então, se você tem uma pessoa arrogante, agressiva, ignorante, que não tem controle da sua personalidade, como é que ele vai governar um país? E é isso que a gente tem que tomar cuidado nessas eleições. O ego está à flor da pele, as pessoas brigam por nada. Ah, eu sou de tal partido, eu sou de A partido, partido A, partido B. E começa a brigar. Contendas nas famílias, nos relacionamentos, com os colegas no trabalho, nas ruas. As pessoas brigam, discutem sem necessidade. Tudo isso porque o ego está desequilibrado, está exacerbado. Porque eu não respeito a opinião do outro. Então, nessas eleições, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente precisa sim equilibrar nosso ego, manter a calma, a paciência. Respeitar a opinião do outro e ficar na sua. Mesmo que você não concorde, deixe lá. Você sabe quem é seu candidato, você sabe para quem você vai votar. Então não precisa brigar nem discutir com ninguém. O que nós precisamos é nos equilibrar, manter a nossa paz, a nossa calma e pedir discernimento a Deus, direcionamento, para que a gente faça a melhor escolha, para que a gente faça a coisa certa. Nos relacionamentos, por exemplo, uma outra coisa do nosso relacionamento de casais. Seja um relacionamento de namoro, noivado ou casamento. O ego, ele vai estar sempre exacerbado.
nesses relacionamentos é crucial. Por quê? Porque ali a gente percebe, eu, Mari, vou me relacionar com outra pessoa. Essa pessoa é diferente de mim. Ele vem com uma carga genética de uma família, de uma personalidade completamente diferente. E a minha é diferente da dele. Isso aqui pode chocar? Pode. Mas se houver um diálogo, se houver esse relacionamento de amizade, de respeito para um para com o outro, de entendimento de que ele tem um tempo dele e você tem o seu tempo, você consegue equilibrar. Você consegue manter esse ego equilibrado. Então lembra que o ego ele precisa ser identificado, ser reconhecido, ser equilibrado. E a aceitação, a gente precisa aceitar o que a gente está sentindo, mas porém, a gente tem que tomar esse cuidado. Esses cuidados é que vai ajudar a gente a se relacionar com as pessoas, com o nosso esposo, com a nossa esposa. A gente vai perceber que ninguém é igual ao outro, que nós temos as nossas dificuldades, os nossos anseios, quando a gente consegue identificar e reconhecer esse sentimento do ego. E trabalhar na gente o que a gente pode melhorar. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o ego. O ego, ele traz julgamentos e críticas ao extremo. Você começa a julgar o outro porque o outro é diferente de você. Mas fulano tem uma vida assim, assim, desequilibrada, desorganizada, enfim, uma questão financeira, qualquer um exemplo, né? E aí você julga o outro, mas você não sabe qual é a carga emocional, a carga familiar que ele traz dessa vida e de outras vidas. Pessoal, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Deixe seu like, acione o sino e se inscreva aqui no canal para que eu possa ajudar milhares de pessoas também. Gratidão!